Então, hoje, continuando mais uma aula do Guia dos Perplexos. Na última aula, nós estudamos, na verdade, a parte 3, capítulo 17, que foi sobre a providência divina e o livre-arbítrio. Hoje nós vamos voltar a dar continuidade aqui à parte 1, indo para o capítulo 28. Sobre a palavra Regel, que significa pé ou perna. Então, nesse capítulo é bastante interessante que ele vai falar sobre alguns conceitos de interpretação, de Onkelos, principalmente. E ele vai falar um pouco sobre o conceito de matéria e forma. Então, continuando aqui, iniciando a leitura, Regel é um homônimo. Designa primeiramente o substantivo pé, como em pé por pé, Êxodo 21, 24. É empregado também no sentido de seguir alguém, como em sai tu e todo o povo que está a teus pés, Êxodo 11, 8. No sentido de que te seguem. É empregado também no sentido de causalidade, como em eu Eterno te abençoou. Le Hagli, Gênesis 30, 30. Quer dizer, minha causa, ou seja, em meu favor. Pois quando algo é feito em prol de outrem, este ser é a causa deste favor. Isto é empregado com frequência, como em por causa, Le Regel, do trabalho que está diante de mim, e por causa, Le Regel, das crianças. Está em Gênesis 33, 14. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias 14, 4. Suas causas, ou seja, as maravilhas que aparecerão então naquele mesmo lugar, cuja causa é Deus, o agente das mesmas, subsistirão. Essa interpretação foi usada por Yonatan ben Uziel, que a paz esteja com ele, ao traduzir esta passagem ao aramaico, assim: e se manifestará em seu poder naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, empregando o termo Gevurot, seu poder, em todas as palavras que fazem referência a membros usados para agarrar ou transportar, pois a intenção em todos esses casos é aos atos de Deus decorrentes de sua vontade. Então, aqui é uma tradução do Yonatan ben Uziel, que foi um grande sábio que traduziu o Tanar para o aramaico. Também o Targum, assim como tem o Targum de Onkelos, que é a tradução da Torá para o aramaico, que é uma tradução interpretada, não uma tradução literal. A tradução de Yonatan ben Uziel também não é uma tradução literal, é uma tradução interpretada, por isso é um Targum. E ele também, assim como Onkelos, tem uma sabedoria muito cabalística ao interpretar a Torá, ao interpretar o Tanar, para afastar qualquer pensamento, qualquer ideia de corporeidade em relação ao Criador, ou movimento. Então aqui ele põe a vontade do Criador. Ele tira a questão antropomórfica relacionada a uma parte do corpo e coloca em relação à vontade, ao poder do Criador. Enfim, é o mesmo que faz Onkelos
quando falou sobre a glória do Eterno, como traduz uma ideia na Torá que fala sobre o movimento do Eterno, ele traduz como a glória do Eterno foi, a glória do Eterno se revelou. Isso para se referir a Shekhinah do Criador, a revelação do Criador naquele lugar, como um vaso que é preenchido pela luz. E isso afasta do próprio Criador aquela ideia de que o Criador possa ser um ser com formas que sai do céu e vai para a terra, sai da terra e vai para o céu, que se locomove. Então eles procuram afastar essa ideia. E toda a ideia de que o Criador está em algum lugar, ele se refere a Shekhinah. Shekhinah, a gente já estudou, é um vaso que é preenchido pela luz do Criador. Shekhinah é um utensílio que pode ser um lugar, pode ser o templo, pode ser dentro de um grupo de estudos, dentro de uma cidade, enfim, qualquer lugar onde a presença do Criador ela preenche aquele lugar, tá? É a visita da Shekhinah. Então, o Criador, a glória do Criador preenche aquele lugar, como está em diversas passagens, como aconteceu no tabernáculo, no templo. E continuando aqui o texto, na explicação em aramaico de Onkelos, ao versículo, e havia debaixo de seus pés, como a obra do brilho de safira, Êxodo 24:10, como tu sabes, ele se refere ao sufixo prenominal da palavra Haglav, seus pés, a Kise é trono, resultando daí, debaixo do trono de sua glória. Entendas isso e se surpreenda o quão distante Onkelos estava da corporeidade de Deus e de tudo que conduz a esta, mesmo de maneira distante, pois ele não traduziu como Vetarot Kurse, debaixo de seu trono, pois se estivesse feito referência ao trono de Deus, de acordo com o significado entendido inicialmente, isso indicaria que Deus se assenta sobre um objeto, resultando em corporeidade. Portanto, ele relacionou o trono à sua glória, ou seja, a Shekhinah, que é uma luz criada. Então, exatamente o que a gente falou sobre a Shekhinah, uma luz criada que preenche um lugar. Do mesmo modo, na tradução de pois a mão está sobre o trono de Deus, ele diz Min Kodam Elahá Disherinte al Kursiá Yekará. Portanto, Deus, cuja Shekhinah repousa sobre o trono de sua glória. Daí a expressão Kise Hakavod, trono da glória, encontrada na linguagem da nação judaica. Saímos do objetivo deste tratado para algo que será explicado em outros capítulos, ou seja, capítulo 64 e capítulo 70. Retornarei ao assunto deste capítulo. Tu conheces a interpretação de Onkelos, que negou ao extremo a corporeidade de Deus, mas não nos esclareceu o que eles compreenderam. Aí tem uma nota aqui, o que é eles? O professor Schwartz esclarece. Eles são Moisés, Arão, Nadav, Avihu e os 70 anciões de Israel. Não nos esclareceu o que eles compreenderam, nem o significado desta alegoria. Pois todas as passagens similares, ele não aborda este assunto e apenas nega a corporeidade, pois a negação da corporeidade foi provada demonstrativamente como essencial para a crença. Portanto, ele estabeleceu de forma absoluta que devemos negar a corporeidade e interpretar sempre assim. Entretanto, a explanação do significado desta alegoria é uma questão de opinião, podendo haver um ou outro significado. Além disso, essas coisas são muito ocultas e sua compreensão não faz parte dos fundamentos da crença, e não é fácil para as pessoas simples entendê-las. Portanto, não tocaremos nessa questão. Mas
conforme o nosso objetivo neste tratado, não me é possível deixar de dar alguma explicação. E digo que o significado de debaixo de seus pés quer dizer por sua causa e por seu favor, como foi explicado. O que eles compreenderam foi a essência verdadeira da matéria primeira, que vem de Deus, do qual ele é a causa de sua existência. Então aqui tem um pouco para a gente falar sobre isso. Aqui, o Rambam ele dá uma interpretação. E a interpretação dele é que isso se refere à essência, isso tem que prestar bastante atenção, a essência verdadeira da matéria primeira, que vem de Deus, do qual ele é a causa de sua existência. Aí tem uma explicação de nota de rodapé, ou condição verdadeira, de acordo com o Munk. Hilé, em grego, em referência à matéria primeira. De acordo com a ideia de Aristóteles, de que toda substância é composta de matéria e forma, surgiu em sua escola a doutrina de que os 4 elementos são a forma da matéria. Esta matéria, a matéria primeira em si, tem sua existência somente em potência e vai para o ato ao assumir a forma da terra, ou da água, ou do ar, ou do fogo. Então, essa é uma doutrina aristotélica dos 4 elementos. Nessa época, se acreditava nos 4 elementos. Dentro da física aristotélica, da astronomia aristotélica, se acreditava que tudo é constituído de 4 elementos. É uma ideia que foi para o campo teológico também e o campo da religião, que tem essas noções dos 4 elementos, do fogo, água, terra, ar. E tem um 5º elemento também, que é chamado de quintessência. Esses 4 elementos, segundo essa compreensão aristotélica, ela é da esfera da Lua para baixo, ou seja, o mundo que nós habitamos, o mundo dessa matéria que nós conhecemos. O mundo da esfera da Lua para cima, ela é formada de quintessência. Seria o etéreo. Uma forma mais refinada. Essa quintessência, a gente já mencionou ela numa aula, de que os antigos acreditavam que quanto mais baixa é a matéria mais próxima de nós, mais grosseira ela é. E quanto mais elevada, mais refinada é essa matéria. Então a quintessência, ela é a matéria mais refinada, mas ainda é uma matéria. Só que é uma matéria que constitui os astros mais perfeitos, mais distantes. E elas estão mais próximas do Criador. Porque na antiguidade tinha essa noção. Quanto mais alto, mais afastado de nós, mais elevado. Quanto mais baixo, mais próximo de nós, mais grosseiro. E a matéria que nos produz, que nos faz o nosso mundo, é formada de 4 elementos. E é uma ideia que hoje já não existe mais na ciência, né? A ideia dos 4 elementos. Mas ela ainda existe de uma forma simbólica dentro do conhecimento teológico. Mas é também o que a ciência chama de matéria escura, né? Matéria escura? Não, a matéria escura ela é uma força antigravidade. Funciona dentro de escala. Dentro da escala galáctica, dos corpos celestes dentro do sistema solar, por exemplo, o que reina é a gravidade. Então os corpos eles atuam com a gravidade um para com os outros. Então o Sol mantém os planetas na sua órbita. Essa força que mantém eles na órbita, girando em torno do Sol, é a gravidade.
Agora, numa escala maior do que essa, vamos dizer assim, numa escala de conjunto de galáxias, essa matéria escura, ela, ou energia escura, ela vence a gravidade, porque o universo está se expandindo. Então isso explica por que se os corpos eles se atraem, por que o universo, como forma geral, ele tá se afastando, ele está se expandindo. Aí os cientistas criaram a teoria da energia escura, força escura, para tentar explicar isso. Em grandes escalas, o que reina é energia escura ou matéria escura. E em escalas menores é a gravidade. Então essa faz a diferença. Mas é uma partícula teórica, é uma partícula que tenta explicar, que não foi detectada ainda. Mas ela tenta explicar. Pode ter uma relação com esse conceito antigo do éter? Do éter? Essência? O éter, assim, é porque é outra visão cosmológica. Eles não acreditavam que o universo é feito de vácuo. Hoje a gente sabe que o vácuo existe. Vácuo é vazio de partículas. Eles acreditavam que o mundo era preenchido totalmente, não existia vácuo. Então, se a gente saísse aqui da esfera da Terra, da Lua, a gente não encontraria vazio. Seria tudo preenchido pelo éter, ou pela quinta essência. Não existiria vazios. É um conjunto mecânico, é um modelo mecânico do universo. Em cada engrenagem ela move as esferas celestes, mas entre uma e outra não existe vazio, não existe vácuo. O próprio Ramba não acredita no vácuo, ele acredita que isso é preenchido totalmente por uma quinta essência. É a visão até medieval, antiga e medieval. Hoje, entre os corpos celestes existe um vazio. Ele não é completamente preenchido, existem espaços vazios, onde muita pouca matéria ou partículas elas passam por ali. Elas passam partículas, por exemplo, íons ou partículas de luz, mas em geral o universo é um grande vazio. Se a gente pegar o tamanho do universo e a matéria que nele existe mais vazio do que matéria. A matéria ela é muito pouca. E há essa teoria da energia escura que seria uma explicação teórica para isso, para explicar a expansão do universo. Mas de uma forma assim, da visão aristotélica, tudo seria constituído de 4 elementos. Hoje a gente sabe que, na verdade, são átomos que constituem a matéria e não elementos propriamente ditos. Os elementos, por exemplo, o fogo, ele é uma resultante de partículas que tem certa quantidade de prótons, elétrons e nêutrons, que vai formar os elementos que fazem o fogo, a combustão, o fogo acontecer. E não o elemento primordial fogo. O elemento primordial fogo ele pode surgir como uma ideia para você explicar conceitos, mas fisicamente não. Ele não existe por si só, né? Ele é um resultado, ele não é uma reação química, né? Ele não é uma forma essencial. Então essa é a diferença da astronomia atual para a astronomia antiga. E para a gente explicar esse conceito aqui, muito brevemente, para a gente retornar ao texto, por que ele fala que matéria, porque, continuando aqui, ele vai falar, reflitas bem sobre as palavras que Maaseh Livrat HaSafir, como obra do brilho de safira. Se estivesse como intenção indicar a cor, diria como a brancura de safira, ou como o brilho de safira. Ele adicionou a palavra Maaseh, obra, pois, como tu sabes, a matéria é sempre receptiva e passiva em relação à sua essência, e só age acidentalmente, enquanto a forma é sempre ativa por sua essência e passiva por acidente, como ficou claro nos livros da física. E, portanto, foi dito que Maaseh, como a obra. Então, aqui fica um pouco difícil.
A matéria é sempre receptiva e passiva em relação à sua essência. E só age acidentalmente, enquanto a forma é sempre ativa por sua essência e passiva por acidente. Então, rapidamente, para a gente não ficar sem entender essa parte, na física aristotélica, existe o conceito de forma e matéria. O que é a matéria? Matéria é o substrato. Matéria, a gente pode falar que é argila, vamos dizer assim. A matéria não tem forma. A matéria ela é o substrato, ou seja, aquilo que se usa para constituir. A forma é o que vai dar um sentido à matéria. Se a gente pegar a argila e dar uma forma de um vaso para ela vai se tornar como uma forma. A matéria que não tinha forma, como a argila, a forma age sobre ela e transforma essa matéria sem forma, em um vaso. E o vaso ele já tem um objetivo, ele já tem uma essência, ele já tem um propósito. E o propósito de um vaso é ser um recipiente. Então é mais ou menos isso, assim, muito resumidamente. Muito resumidamente é isso, o conceito de substância, substrato, matéria e forma. São conceitos aristotélicos. Mas, continuando o texto aqui, quando ele fala livros da física, ele está se referindo à física, literalmente o livro de Aristóteles chamado Física. A transparência não é cor, como foi provado demonstrativamente nos livros da física, pois se fosse cor, as outras cores não seriam vistas através dela, e ela não as receberia. Pelo fato de todas as cores estarem ausentes num corpo transparente, ele recebe todas as cores sucessivamente. Isso se assemelha à matéria primeira, que, pelo aspecto de sua essência, é privada de todas as formas, e recebe, portanto, todas as formas sucessivamente. Ele vai falar isso um pouco mais para frente, que ele vai falar de um texto de um sábio chamado Eliezer. E ele vai interpretar o texto desse sábio falando dessa matéria mais primordial que não tinha forma e que depois ela recebe forma. A gente pode traduzir isso para a linguagem do Balrossulano. A gente pode pegar uma matéria primordial, como por exemplo a relação que existia quando o vaso não era definido. Quando houve a separação de Tsim e houve a definição de um vaso, aí sim o vaso ele toma essa forma, o desejo de receber. Enquanto não existe o desejo de receber, só existe a potência. E essa matéria primeira que ele fala aqui, ela está em potência. Então ela não tem forma. O que dá forma a ela, realmente, dentro da Kabbalah, seria a criação do Criador do desejo de receber. O Criador criando o desejo de receber, criando o primeiro vaso. Então ele dá forma vamos dizer assim, essa matéria, que é o vaso, que é apropriado para receber. Mas isso só fazendo uma conexão com o pensamento de Balrossulano. Aqui é muito mais um pensamento, uma interpretação aristotélica do Rambam sobre o texto do Tanar. Aqui é muito interessante. Ó. O que eles perceberam, então, foi a matéria primeira e sua relação com Deus, pois esta é a sua primeira criatura, sujeita ao nascimento e à destruição, e Deus a produzira do nada. Falaremos mais sobre esse assunto. Então, olha que interessante como dá para fazer essa conexão. Essa matéria primeira é a primeira criatura. E dentro da Kabbalah, o que é a primeira criatura? É o primeiro vaso, é o desejo de receber. É Malhut de Yesod. É
É o primeiro vaso, a primeira, vamos dizer assim, a primeira criatura que o Criador cria e ela é capaz de receber. E ela recebe tudo. Então, tudo que existe é dentro desse vaso. Tudo que existe já foi feito a partir dessa matéria primeira, vamos dizer assim. Saibas que tu precisas deste tipo de interpretação, mesmo conforme a interpretação de Onkelos, que disse: vê, tá, curse e estará debaixo do trono de sua glória. Ou seja, que mesmo a matéria primeira que está aqui, tem uma notinha do pé, a matéria primeira e não a matéria primordial de Platão. Aqui existe uma diferença entre a matéria de Aristóteles e a matéria de Platão, que na realidade está debaixo dos céus, que são denominados de trono, conforme explicamos. Aí aqui está uma nota. A matéria primeira se encontra somente abaixo da esfera da Lua, pois a matéria dos céus era considerada outra matéria, chamada de quintessência, de acordo com o professor Schwartz, explicando a astronomia aristotélica. O que me faz sugerir esta interpretação notável e mencionar este assunto em questão foi unicamente uma asserção que encontrei na obra de Rabbi Eliezer ben Orkelos, e que escutarás em um dos capítulos deste tratado, que é a obra que eu mencionei há pouco. Rabbi Eliezer ben Orkelos. Em suma, o objetivo de toda pessoa inteligente é negar a corporeidade de Deus e compreender todas essas percepções como mentais e não sensitivas. Compreendas e reflitas sobre isso. Esse foi o capítulo 28. Capítulo 28, ele fala, nessa segunda parte aqui, sobre alguns conceitos filosóficos. Esses conceitos filosóficos são bons para nós na questão que nós aplicamos à interpretação da Torá e do Tanar em relação ao Criador. Porém, não em relação à ciência. Obviamente, não em relação à astronomia. Mas o conceito fundamental aqui é a gente entender como nós podemos fazer uma interpretação que afaste do Criador essas limitações que nós naturalmente costumamos colocar, porque é o nosso modo humano de lançar a nossa imagem e semelhança a Deus. Ou seja, muitas vezes nós fazemos do Criador um ser humano, um homem grande, um homem poderoso. Um super-homem. Ele não? Não, o Criador nada tem a ver com o homem. O Criador, ele não tem forma, ele não age conforme os homens agem. O Criador, ele não tem ego como os homens têm o ego. O Criador não tem mãos e pernas como os seres humanos têm. E o Criador não age nessa ondulação como nós agimos. Que um dia nós estamos de bom humor, no outro dia não. Outro dia nós estamos com raiva, depois isso passa, nós estamos bem. Essas ondulações, elas não se encaixam no Criador, porque o Criador é eterno. O Criador está acima. Ama, amanhã a gente já não ama. O Criador está acima dessas definições. Então, isso aqui é bom para a gente se atentar a isso, na verdade, o que nós fazemos com o Criador. Nós temos, muitas vezes, uma interpretação humana do Criador. Porém, é muito difícil nós interpretarmos o Criador se não for pelos conceitos que as Escrituras põem, que as Escrituras nos ensinam.
Sem isso, o Criador fica completamente abstrato. O que ele é porque ele está fora de qualquer definição. Porém, para ter uma utilidade, para que nós consigamos nos aproximar do Criador, precisa ter um elo de conexão. O elo de conexão de nós com o Criador são essas palavras, são esses conceitos da Torá, são esses conceitos do Tanar. Então, como esteve em capítulos anteriores, apesar de que todos os atributos eles são humanos, os atributos positivos que estão na árvore da vida, nós devemos sim cultivar esses atributos para nos aproximarmos do Criador. Não quer dizer que o Criador ele seja subordinado a esses atributos somente, ou que nós consigamos atingir um atributo que esteja no Criador, uma forma que ele está no Criador. Por exemplo, a suprema misericórdia, o amor como o Criador, por exemplo. Nós vamos atingir um certo grau dessas qualidades, mas não que vamos atingir a completa similaridade dessas qualidades em nós e no Criador. Então, é como se fosse um modelo. A Torá, o Tanar, ele nos ensina um modelo de prática, um modelo de elevação. E a Torá, o Tanar, eles descrevem o Criador conforme a linguagem humana. Essa é a linguagem dos ramos. E isso não causa nenhum mal, desde que nós não definamos, nós façamos uma definição limitada do Criador. Ou seja, tudo bem as Escrituras se referirem ao Criador dessa forma. Porém, nós devemos saber que o Criador ele está acima de qualquer definição. E que a linguagem dos ramos é essa conexão que liga o que nós podemos fazer ou não para nós nos aproximarmos mais do Criador. Tudo isso é como se fosse uma linguagem para que o ser humano, com sua sabedoria limitada, tentasse chegar um pouquinho da compreensão daquilo que é eterno na linguagem humana, pode-se assim dizer. Como, por exemplo, costuma-se dizer que Deus é amor, só que Deus ele não é amor, que amor é a criação do eterno. Ele está acima da sua criação. Deus ele é justiça, só que ele não é justiça porque a justiça é uma criação dele, e ele está acima da sua criação. É mais ou menos Sim. isso. O Criador, ele cria a sua criatura, desejo de receber, porém a sua criatura, ela tem a função, ela tem o propósito de receber. Ela não tem o propósito de se anular completamente e se tornar o Criador. A similaridade de forma que nós falamos é estar em conexão com o Criador em um certo grau. Não completamente ser o Criador. Por quê? Porque se a criatura se tornasse o Criador, ela deixaria de ser criatura. E a criação de nada valeria. Por quê? Porque só existiria o Criador. Não existiria a criatura. A criatura, ela é a possibilidade de receber, ela é a possibilidade de elevação, porém, até um certo grau de similaridade de forma. Num grau que nós possamos trabalhar com o nosso ego, transformá-lo, pegar o nosso ego e trabalhar para a doação, mas não matar o nosso ego. Isso que é importante. Muitas vezes... Dominá-lo? Nós trabalharmos com essa força que é o ego, sim, que ele seja transformado num desejo de também doar. Um desejo de receber e de doar. E não só um desejo de receber. Essa é a grande transformação. Porque essa realmente é o desejo do Criador. O Criador, ele deseja doar.
Se não existe criatura, não existe doação. Então, para que existe criação? Não existe criação. A criação é a possibilidade de receber. O Criador, ele nada tem a receber porque ele é infinito. Essa distância, ela sempre vai existir entre o Criador e a criatura. Porém, o objetivo é que essa distância diminua e atinja uma similaridade de forma. Entende que a palavra é similaridade e não igualdade totalmente? Existe uma diferença. Ser compatível, né? Não semelhante. Ser compatível. Sendo compatível, o recebedor, a criatura, ela consegue sim receber do Criador, suportar e receber conscientemente, ter consciência do Criador. Porque receber, de todo modo, a criatura sempre recebe. Porém, a criatura não recebe em similaridade de forma. Ela recebe estando mesmo no oposto. Por isso que a luz que ela recebe é uma luz que não é totalmente revelada, é uma luz oculta. Então, o propósito é sair dessa ocultação e se aproximar de uma similaridade do Criador para receber essa luz de uma forma revelada. Engraçado é que até no cristianismo tem esse conceito aí, né, de vinho novo em odres novos. Porque ou seja, se o recipiente não for apto a receber o conteúdo, por melhor que o conteúdo seja, aquele conteúdo se torna destrutivo para ele. Isso. Um vaso que ele está sujo, ele pode receber a água mais pura que for. A água pura, ela preenche esse recipiente e a água se torna suja porque o vaso está sujo. O objetivo é fazer uma limpeza nesse vaso, sair da obscuridade e receber realmente a luz, de uma forma revelada e não de uma forma oculta. Essa é a similaridade de forma com o Criador. Não que a criatura se torne o Criador, mas ela, em uma certa medida, ela adquira atributos que a façam estar próximo ao Criador, a receber de forma revelada e de forma consciente tudo que ela recebe, a luz divina. Então, esse é um dos objetivos da interpretação, afastar uma interpretação correta, afastar de nós esses pré-conceitos que nós temos, seja pela nossa criação, seja por nós termos crescido dentro de uma influência cristã, dentro de uma certa sociedade. Então nós, a princípio, não somos acostumados, não crescemos num ambiente em que nos foi ensinado realmente a interpretação, uma interpretação como essa interpretação do Rambam. Mas nos foi ensinado durante toda a nossa vida uma interpretação totalmente desconexa disso tudo. Agora que nós estamos tendo uma outra interpretação, agora que nós estamos conhecendo as interpretações do Rambam, as interpretações dos sábios. Antes, a interpretação das escrituras era completamente diferente. A interpretação das escrituras era totalmente cristã. Então, aí uma grande diferença entre a nossa interpretação cristã, que nós crescemos assim, nós fomos acostumados a interpretar dessa forma, e a interpretação que nós estamos aprendendo agora. Que é a interpretação de grandes sábios como o Rambam. Então, há aí uma grande quebra de paradigma entre o que nós sempre estivemos acostumados e o que nós estamos vendo agora. E as escrituras, elas dão um novo significado. E é difícil dar um novo significado porque durante toda a nossa vida nós fomos acostumados ao tipo de interpretação cristã. Sim. Mesmo não querendo, mesmo quando nós resolvemos não aderir mais ao cristianismo, ainda assim a nossa mentalidade
ela ainda continua e continuou por muito tempo agindo de uma forma cristã. Quando eu digo assim, de uma forma cristã, de uma forma cristã, é muito mais do que simplesmente ir para a igreja, frequentar a igreja e aprender o que os pastores e os padres falam. A mentalidade cristã, ela está no nosso modo de ver o mundo. Está no nosso modo de relações uns com os outros. Está no nosso modo cosmológico, no nosso modo metafísico de ser. Todas essas ideias, elas são cristãs, mas parar de ter uma mentalidade cristã não é simplesmente parar de ir à igreja. Sim. Não é simplesmente parar de ouvir os padres e os pastores. Porque nós continuamos ainda com a visão cosmológica, metafísica, moral, enfim. É como diz os toda cristãos, matar o velho homem. Toda a sociedade que nós vivemos, a sociedade ocidental, ela funciona conforme a perspectiva cristã. A perspectiva cristã ela vai muito além de uma simples religião. Ela é um modo de ser, é um modo de você enxergar o mundo. A ideia do Ocidente é construída em cima disso. Quando nós pensamos, por exemplo, na metafísica, o que vem na nossa cabeça é a metafísica cristã. O que vem a princípio é o platonismo, que é o platonismo que se cristianaria, como é que fala? É o platonismo cristianizado, exatamente. O platonismo, ele se torna cristianismo. Na verdade... Ainda que o platonismo não tenha nada a ver com o cristianismo ele pega o platonismo e dá uma roupagem cristã para isso. Exatamente. E assim, a gente viu aqui uma nota de rodapé. Não a matéria primordial de Platão, mas interpretações. Mas como o próprio Nietzsche fala, o cristianismo é um platonismo para as massas. Ou seja, é muito difícil escapar de Platão. É muito difícil. Durante os estudos com um grande professor, ele fala como nós podemos escapar de Platão, como nós podemos escapar do cristianismo. Até o romantismo popular fala de amor platônico, de música romântica, tudo tem o platonismo. Exatamente. Isso é um dos grandes desafios da filosofia moderna. É como escapar do platonismo. O platonismo ele é tão forte, que o platonismo está nesse livro aqui, por incrível que pareça. Ele está na metafísica, até na metafísica do Rambam. Então, assim, quanto mais nós nos adentramos de uma forma mais profunda e dentro dos conceitos que nós aparentemente estamos acostumados, nós vemos que aquilo existe muito mais do que nós pensávamos. Por exemplo, a metafísica de Aristóteles e de Platão, eles influenciaram o Rambam. Eles influenciaram o cristianismo. Mas eles influenciaram o judaísmo? Não. Sim, acredito que sim. Influenciaram. Muitos sábios judeus da Idade Média eram aristotélicos e platônicos. Existia o neoplatonismo dentro do judaísmo medieval. E assim, as raízes ocidentais do pensamento platônico, eu consegui achar alguma fonte que não esteja impregnada com o platonismo? Muito difícil. E assim, Platão ele era tão gênio que ele conseguiu criar um personagem que até hoje as pessoas discutem para ver se o cara realmente existiu ou não, que é Sócrates. Por exemplo, Sócrates não existiu, é um personagem criado por Platão. E aí as pessoas falam de Sócrates como um filósofo à parte de Platão. Como se ele fosse o professor de Platão, mas não existiu Sócrates. O Platão, ele descreve Sócrates nos seus diálogos
como um modelo de homem. Então Sócrates é o personagem principal de Platão nos seus diálogos, em todas as ocasiões, para dar uma lição de moral, para tudo. Ele é o arquétipo, vamos dizer assim. Sócrates é o arquétipo do homem ideal. É o homem ideal para Platão. E, assim, fazendo essas pesquisas, essas análises, eu descobri algum pensamento que escapa de Platão? No Ocidente, não. Eu só vi uma fonte que aparentemente escapa do platonismo, que é lá no Oriente. Mas aí é bom salientar também que o platonismo ele não surgiu do nada, né? Ele tem influência também dos conceitos antigos, né? Que ele simplesmente criou uma forma para descrever, né? Ou seja, ele observou pensamentos como o Kabbalah, como o judaísmo, como o budismo antigo e ele entendeu esses conceitos e descreveu, né? Sim, só que ele fez uma coisa inédita. Platão ele faz uma coisa que é inédita no mundo, no antigo mundo grego. Ele fez a divisão entre o imanente e o transcendente. Essa é a grande questão que, depois dele, nenhuma filosofia, nenhuma religião conseguiu escapar, que é a divisão entre o imanente e o transcendente. Já vi filósofos tentarem escapar de Platão, como o próprio Nietzsche, querendo escapar do platonismo, mas é muito difícil. A grande questão, e isso eu admiro muito Spinoza por isso, que o Spinoza, apesar de ter um pensamento platônico e ser ao mesmo tempo antiplatônico, ele é um filósofo da imanência e não da transcendência. E mesmo assim, o que acontece? Só para a gente finalizar nessa aula, a divisão que Platão faz entre o mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo das ideias, é a dualidade que surgiu em todo o pensamento ocidental. É o pensamento da divisão da alma e do corpo, do céu e inferno, de Deus e os homens. Todo pensamento dual vem da metafísica de Platão. Isso que ninguém depois dele conseguiu escapar. Até os que rejeitaram Platão eram platônicos. Acaba se voltando para ele. Mas isso é tão profundo, mas assim, parece que é tão natural esse tipo de pensamento que molda a interioridade humana, molda a nossa subjetividade. Por isso que eu falo, é difícil escapar do cristianismo, por quê? Porque a nossa subjetividade, a nossa interioridade, ela é cristã, ela foi construída do platonismo cristão. A ideia de interioridade, de alma humana, a alma que ela é transcendente, mas ela move o corpo, a carne, o homem, e ela move ao que nós devemos fazer, ou seja, como um motor. Essa ideia metafísica que durou esses últimos 2000 anos. A ideia da divisão entre alma e corpo. Então, toda essa ideia, que eu acredito não existir no antigo Israel, mas isso é uma ideia mais polêmica. É porque o próprio chamar Israel é como se fosse um alerta para o povo de Israel sair desse pensamento dualista, né? Quando ele diz chamar Israel Adonai Elohim, Adonai Echad, ou seja, o eterno é um, então é automático. Tipo assim, olha só, não existem dois deuses, não existem divisões, só existe ele. Aí os cabalistas vão lá e fecham, né? Em outro bilvador. Só ele existe. Ou seja, então a dualidade é algo nosso, não dele. É a nossa forma fragmentada de perceber, né? Sim, a dualidade, ela, dentro do platonismo, ela vai também atingir Deus, só que Deus ao modo ocidental de ser. Não Deus como no judaísmo, né, antigo. Mas essa é uma ideia que, quando a gente realmente se aprofunda, como a gente
cria uma especificidade sobre isso, ou seja, trabalhar para problematizar essa ideia, a gente vê que aí Platão e Aristóteles eles estão em tudo. Essa ideia da metafísica ela está em tudo. Até nos filósofos que rejeitaram esses pensadores. Então eu acho isso muito interessante, só para a gente refletir de que as coisas, aparentemente, elas são muito mais problemáticas do que a gente acha. E a função realmente de um filósofo é isso, problematizar os conceitos, é buscar realmente e com isso criar novos conceitos. Dizer, não é bem assim. Não é bem assim. Então, assim, finalizamos com isso. Ficou alguma dúvida em relação ao capítulo 28? Está perfeito. Tá ótimo. Então é isso. Foi bem explicado. Tá na hora. Então, finalizamos nossa aula. Na próxima aula, vamos estudar o capítulo 29 sobre o verbo etsev, no sentido de irritar-se. Cara, Azak Baruch. Olha, eu vou tomar um cafezinho.